Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Montes, sou sócio do MZ Advocacia e eu cuido de questões corporativas, societárias e tributárias aqui na nossa banca. E hoje eu trago à discussão uma breve análise nesse vídeo que faz parte da série de vídeos que nós costumeiramente colocamos à disposição dos nossos amigos, parceiros e clientes, principalmente para desmistificar alguns elementos da advocacia corporativa. Então eu gostaria de trazer à discussão hoje especificamente elementos ligados às formas pelas quais se pode exercer uma atividade empresária. Esse assunto parece um assunto pueril, de menor importância, mas na verdade ele é um assunto muito importante porque ele se reveste de elementos que permitem ou não a atividade empresária ser exercida com menor risco e com maior possibilidade de êxito. Explico. Dentro da legislação brasileira, notadamente no Código Civil, em algumas legislações correlatas, como por exemplo a Lei 6404 de 76, a Lei das SA, nós temos explicitados quais as formas, quais os elementos jurídicos que devem ser adotados para que alguém exerça empresarialmente uma atividade, ou seja, para que exerça através do princípio constitucional da livre iniciativa, uma empresa buscando oferir lucro de forma lícita. Então o primeiro ponto é a necessidade de haver um registro para que se saia da informalidade. A nossa legislação não permite que se exerça qualquer atividade empresarial ou mercantil sem os devidos registros nos órgãos de comércio. E isso é importante que se tenha a reflexão, porque é muito comum uma falsa noção advinda do senso comum, não é? No sentido de que seria possível exercer uma atividade num primeiro momento de forma informal, como se a legislação aceitasse essa situação. Isso é um mito, portanto, então deve-se sim, desde o início, efetivar-se o registro. Mas como então vai se dar esse registro? Quais as formas pelas quais pode-se exercer uma empresa, uma atividade empresária? A primeira delas, a mais singela, é exatamente a inscrição perante as juntas comerciais enquanto empresário individual. Ou seja, o empresário ou a empresária efetiva seu registro nos órgãos de comércio e passa então a exercer atividade empresária. Mas vejam, o empresário individual não é uma pessoa jurídica, ele só ganha um número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas através dos órgãos fiscais para equiparação para fins tributários. O que isso importa? Importa especificamente que não há então a separação patrimonial entre os bens da pessoa física que está exercendo a empresa com aqueles bens da própria atividade empresária. E daí decorre um outro ponto muito importante, que não existe então a separação, a responsabilização limitada nesse tipo de atividade. Ou seja, o empresário ou a empresária individual acaba colocando todo o seu patrimônio, seu acervo patrimonial particular no exercício da atividade. Significa que se ficar com algum débito à empresa, se a atividade formal por um motivo ou outro, não vai haver essa limitação e o patrimônio particular vai responder por dívidas da empresa, tá bem? Mas por outro lado nós temos algumas figuras legais, evidentemente, que procuram fomentar a atividade empresarial na medida que limitam a responsabilidade das pessoas envolvidas no empreendimento, na empresa, criando pessoas jurídicas apartadas e elas sim, essas pessoas jurídicas, que vulgarmente se chamam de empresas, vão ter a responsabilidade por eventuais débitos. Quais são essas figuras? A lei traz, então, o que a gente chama de sociedades empresárias, de um lado, e ainda a figura da IRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma novidade legal que existe no nosso sistema por 5 anos, mais ou menos, desde que entrou em vigor. Analisando as sociedades empresárias, as duas mais importantes, que são mais usuais, são a sociedade empresária limitada e a sociedade anônima. Aqui a grande diferença entre as duas, que são sociedades empresárias, é exatamente o vínculo entre os participantes. Por um lado, na sociedade limitada, nós temos um vínculo mais estável, sendo que todos os sócios firmam um contrato social querendo um ser sócio do outro.
Daí surge a necessidade da aferição do que a gente chama de affectio societatis, a vontade de ser sócio. Ninguém aqui também vai poder ser obrigado a se manter sócio, ninguém pode aceitar pessoa estranha que não deseja, então existe um vínculo muito mais estável. E também as obrigações decorrentes daí, legalmente falando, são menores, são menos complexas do que com a sociedade anônima, a sociedade por ações, que era a outra que eu iria mencionar. Essa sim já tem um vínculo menos estável, no sentido de que o acionista então acaba vindo a participar de uma organização estatutária, uma sociedade que existe com a participação dos seus acionistas, mas eles entre si não têm essa vontade de ser sócio um dos outros. Todos os acionistas participam com o liame comum que está ali na sociedade anônima. E vejam, aqui existe um arcabouço legal muito maior, muito mais obrigações de cumprimento de normativas, regramentos contábeis mais detalhados, necessidade de realizações de assembleia. Então existe uma burocracia bem maior para se administrar, gerir, tocar adiante uma SA em comparação com uma sociedade limitada. Talvez seja isso um dos motivos que se explique por que somente empresas maiores, negócios de maiores montas é que são exercidos através de sociedades anônimas. E que pese a legislação não fazer nenhuma exigência nesse sentido. E por fim, mas não menos importante, talvez mais importante ainda, porque isso decorreu de uma novidade legal, nós temos a figura da Eireli. O que significa isso? A Eireli, eu peço perdão pela grosseira equiparação, mas aqui serve para fins ilustrativos, seria como se fosse uma limitada de um só. Ou seja, uma pessoa só é titular de todo o capital da empresa individual de responsabilidade limitada. E ela, depois de que nasce com o registro, passa a nascer, a existir por direito. Então, a Eireli é uma pessoa jurídica que pode exercer atos da vida civil, da vida empresarial, contratar com terceiros, assumir obrigações, ser sujeito de direitos. Então vejam, a Eireli é uma pessoa jurídica diferente do seu titular. Então eu tenho aqui aquela separação patrimonial, assim como existe lá na limitada e na SA, no sentido de que o titular, o empreendedor, o dono do negócio, não responde com os bens particulares em caso de dívidas da Eireli, ok? Então é evidente que a recomendação para fins de segurança é que sempre o empreendedor escolha um desses modelos, ou uma sociedade empresária, se tiver mais de um participante, mais de um dono, digamos assim. Dentro delas, a limitada e SA, que são as mais usualmente adotadas, e que pese a legislação trazer outras figuras. E por fim, por outro lado, melhor dizendo, se o titular da empresa, quem vai exercer, for um só, a recomendação é que ele se constitua através da Eireli e evite a mera inscrição enquanto empresário individual. Por quê? Porque o risco é muito mais latente na medida que não há proteção legal de limitação da responsabilidade por dívidas da empresa, se o negócio andar mal. É evidente aqui que eu falo num cenário de normalidade, não é? Porque se houver algum ato ilícito, algum descumprimento legal, abuso de direito, utilização indevida da pessoa jurídica, a legislação permite que se invada o patrimônio particular do sócio, do titular da Eireli, ou dos diretores, enfim. Mas isso é uma situação de anomalia. Se o negócio for bem gerido, bem administrado, sem nenhuma infração legal, digamos assim, e vier encontrar problemas financeiros, as obrigações vão ser da pessoa jurídica e não da pessoa física que exerce as atividades, seja de cotista, de acionista ou ainda na Eireli enquanto titular do capital, e também os respectivos administradores e diretores envolvidos no negócio. Então são esses pontos que eu gostaria de trazer à reflexão enquanto formas legais para se realizar uma empresa no Brasil, de acordo com a legislação de regência. Tá bem? Espero que tenha conseguido trazer algum conteúdo de valia para vocês. Muito obrigado pela paciência por me assistir e convido a todos a acessarem o nosso site, nos seguirem nas redes sociais, que periodicamente disponibilizamos mais informações voltadas ao mundo corporativo. Tá bem? Um grande abraço.